Olá, participantes da FUNCEF, empregados da Caixa. Mais uma vez trazemos o programa Debatendo a FUNCEF em 15 minutos. Hoje nós vamos debater o tema como a ingerência do governo nas estatais impactam os fundos de pensão. Para isso, nós trouxemos dois colegas da Caixa para debater aqui com a gente. Um deles é Adenir Marcarini, diretor de Relações Humanas e Relações com os Aposentados da GESEF Santa Catarina. Adenir, bem-vindo. Muito obrigado, estamos juntos, Nilson, conte com a gente sempre. O nosso outro convidado é o Moacir Caneiro, diretor de comunicação da FENAI, e os dois são dois colegas que se interessam e estudam o tema fundos de pensão. Bem-vindo, Moacir. Olá, Nilson. Olá, Adenir. Olá a todos os participantes da FUNCEF, ativos e aposentados. Espero que esse bate-papo seja bem esclarecedor aí para vocês. Lembrando, né, que nós já estamos no 5º programa e está sendo sempre bastante esclarecedor. A gente tem recebido muitos elogios por colocar esse tema em pauta, né? E eu já queria ir para a primeira pergunta, Moacir. Começando por você, como você vê o cenário de interferência do governo federal nas empresas públicas? E qual o impacto dessa ingerência na Bolsa de Valores? Bem, Nilson, eu queria começar a falar sobre o impacto do ponto de vista financeiro, porque no momento em que uma empresa pública é colocada à venda, ainda que colocada com a oferta também do bloco de controle, mas de uma vez só acaba sendo um volume muito grande de ações que são colocadas no mercado. Se, por um lado, isso causa desejo e a sanha do mercado em comprar, por outro lado, essa enxurrada de ações colocadas ao mesmo tempo acaba fazendo com que o preço das ações caia, né? Então, além de tudo, no momento de pandemia, a gente se questiona se é momento de se fazer a oferta de ações de estatais para vender. Isso sem falar, óbvio, da questão estratégica das estatais para o desenvolvimento e a manutenção da atividade econômica no Brasil. Então, acho que o primeiro impacto é esse. Eu acho que o governo tem que ter muito cuidado, porque existe uma regulação do mercado e essa ingerência pode ser vista como ações especulativas, com balões de ensaio, né? Se fosse empresas de capital aberto, certamente a CVM ela poderia interferir e até processar os gestores, né? Então, e acaba que isso, como os fundos de pensão têm papéis de algumas empresas de economia mista, acaba isso influenciando negativamente o preço das ações e, consequentemente, do resultado das empresas. Obrigado, Moacir. Então, Adenir, o Moacir fala que não é momento de se vender, né, na pandemia, né, e quanto maior você cria a oferta, mais baixo fica o preço do produto, né? Resumidamente, seria isso em economia. E, Adenir, e com relação à percepção do mercado, como que você vê? Um prazer estar aqui falando, debatendo sobre esse tema que tem repercutido bastante aí com todos os colegas participantes da FUNCEF, sejam aposentados, assistidos ou mesmo os colegas da ativa. Então, nós tivemos aí no decorrer dessa semana, de fato, a ingerência do governo em algumas estatais e gerou isso uma certa apreensão do ponto de vista do impacto que isso tem, então, para os papéis que a FUNCEF investe, entre os quais estatais mencionadas, Banco do Brasil, BB Seguridade, Petrobras, e por aí vai, né? Empresas de saneamento, assim como também empresas do setor elétrico. Então, sempre que o mercado percebe ingerência nessas empresas, né, que são listadas em bolsa, especialmente os investidores estrangeiros, não veem com bons olhos essa situação tanto de ingerência como de manipulação, corrupção, ou mesmo quando ocorrem, então, ali deslizes do ponto de vista da governança, né? Então, você imediatamente percebe o impacto nesses papéis, quando o mercado percebe algo desse tipo e já precifica, né, como a gente fala, né? Já precifica no momento ali
descontando o valor daquele papel, daquele ativo, já que considera essa ingerência geralmente, né, negativa para o ativo em questão. Então, nós tivemos recentemente o caso da Petrobras, em que foi substituído aí o presidente, também o Banco do Brasil, em que o presidente, por ter sido mencionado, o presidente do Banco do Brasil acabou também entregando aí o cargo e deixando o cargo à disposição. Então, essas atitudes e essas ingerências, de fato, acabam tendo um impacto importante, não só sobre aquelas empresas propriamente e diretamente afetadas, mas como o mercado como um todo. Afinal de contas, existe aí uma quebra de confiança, né? A questão dos contratos, né? Então, isso acaba, de fato, Nilson, tendo impacto negativo sobre o mercado como um todo. Sem contar que é um governo que se propõe ser liberal, muito mais do que neoliberal, né? E no momento em que ele age fazendo interferência, ele dá uma sinalização para o mercado de que ele não está cumprindo aquilo que prometeu para o mercado, né? E aí faz com que, né, a Bolsa como um todo, como a Denir falou, né, ela tenha reflexo, né, empresas como Petrobras têm um reflexo muito grande dentro da Bolsa de Valores, né. Pessoal, vamos agora, então, entrar em outro assunto. Adenir, os participantes da FUNCEF, vendo e ouvindo esse atual cenário na imprensa, têm demonstrado grande preocupação com essa interferência do governo. Essas medidas governamentais têm impacto nos planos da FUNCEF? Importante e bem pertinente a sua pergunta, Nilson. Na realidade, tem impacto, mas se a gente observar, por exemplo, o benefício saudado, que é o maior administrado pela Fundação, a Fundação administra, né, com números de 2019, em torno de 70 bi. Desses 70, 44, eles estão, então, ligados ao benefício saudado. Para termos uma comparação, desses 44 bi, a Fundação aloca em ações 3,3 bi, considerando também que temos 5,7 bi no FIA Vale, né, que é o fundo lá da Litel, né, que a FUNCEF participa. Bem, se nós considerarmos, então, esses 44 bi de patrimônio, gerador de benefício, né, administrado aí pela Fundação, a gente tem 320 milhões que estão alocados para a Petrobras. Na área de saneamento, nós temos aí, então, em torno de 50 milhões, e na área aí de energia, ainda detida por estatais, algo em torno de 25 milhões. Então, vejamos, né, são ali 300 milhões, no caso da Petrobras, sobre um patrimônio total do saudado de 44 bilhões. Então, se a gente analisar as estatais listadas nas quais a Fundação tem investido, pegamos Banrisul, 5 milhões, BB Seguridade, em torno de 23 milhões, a Braskem, né, cuja 50% pertence à Petrobras e 50% é detida pela Odebrecht, nós temos aí, então, 5 milhões. A Eletrobras, algo em torno de 8 milhões. Então, o efeito existe sim, Nilson, mas ele não é tão impactante por conta da diluição dos investimentos que foram feitos e que acabam, dentro desse aspecto da diversificação, não tendo tanto impacto para os números da FUNCEF neste caso aí. Obrigado, Adenir. Moacir, pelo que o Adenir falou, então o impacto não é tão grande, né? Os números não são tão vultuosos assim. E com essa análise dele, Moacir, o que você diria aos nossos participantes da FUNCEF? Olha, Wilson, é o seguinte, no mercado fala assim, as posições da FUNCEF nesses ativos, ou seja, os investimentos que ela tem nesses ativos, eles não são tão significantes. Quando a Denir fala aí de 50 milhões, 200 milhões, a gente está comparado com 70 bi, do ponto de vista relativo, são números pequenos, né? Então, uma variação grande de Petrobras, ela não impacta diretamente na FUNCEF, nos planos da FUNCEF, porque a quantidade de volume
o volume de ativos desse não é tão alto. Entretanto, como a Petrobras é a maior empresa do Brasil, ela acaba puxando o índice da Bolsa, né? E também o petróleo, por ser um produto, uma commodity de cadeia longa, ela acaba impactando em outros ativos, né? Então, assim, diretamente, a gente não precisa se preocupar tanto, mas indiretamente, a gente precisa ter medidas, digamos assim, de contraposição, digamos assim, se vacinar para essas variações que podem acontecer. Então, assim, pelo que vocês trazem, isso tranquiliza, de certa forma, o nosso participante, né? Obviamente, como vocês disseram também, o peso que tem a Petrobras na Bolsa, isso pode trazer um risco maior no futuro. Mas é isso. Moacir, aproveitando esse gancho que você deu aí para a gente, quais as medidas que a FUNCEF pode tomar para se blindar dessa interferência governamental? Pois é, Nilson. O ministro Paulo Guedes falou que a economia do Brasil ia começar a crescer em V a partir de novembro, né? Ou seja, caiu, em novembro ela passaria a subir meio que na vertical. Uma curva que a gente costuma dizer em investimento é o crescimento em J, investimento em J. Você tem um investimento que vai acontecendo por um período e depois ele começa a performar e a rentabilização ela é bem mais tempo do que o investimento. É o caso de hidrelétricas, siderúrgicas, são investimentos de grande volume, mas também de alta atratividade, com taxas bem acima da meta atuarial, né? Isso, para uma pessoa física, não é interessante, mas para a FUNCEF, que tem benefício para pagar daqui a 30, 40, 50 anos, seria bastante interessante desse tipo de investimento. Além de investimentos também no exterior, porque aí você tem a proteção das variações cambiais, né? Por isso que esses FIPs e esses investimentos que a FUNCEF ainda não ensaiou em fazer em moeda estrangeira são interessantes. Adenir, e você entende da mesma forma como o Moacir? Você acha que é por aí que que a FUNCEF pode se blindar dessa interferência? Então, Nilson, eu sempre costumo dizer que essa é a pergunta do bilhão, né? Porque todo mundo quer ter bons investimentos, ter boa rentabilidade no curto, médio e longo prazos, e sempre com o menor risco possível, né? Então, quando você vai pensar em investimento, você vai pensar também em mitigar lá o seu risco, né? Para não prejudicar o seu retorno, enfim, e para oferir aí boas rentabilidades, né? Que a gente muito precisa, né, na FUNCEF, acabar com os equacionamentos, trazer de fato ganho real para o nosso reajuste, né, e reajuste aí acima da inflação. Ou seja, precisamos trazer excedentes financeiros que nos permitam essa condição aí. O que acontece? Eu acho muito interessante a gente trabalhar para mitigar, então, esses riscos, que a gente trabalhe com diversificação, ou seja, não investir em apenas um papel. É importante que se divida isso, então, eu entendo como preocupante, por exemplo, hoje nós estarmos com grande concentração de papéis da Vale. A gente está com a Vale atingindo aí, né, em patamares históricos de cotação do ativo, mas a gente sabe, né, que como ela foi de 9 a 90, 100 reais, em questão de 5 anos, ela também pode fazer um movimento contrário. Então, o que seria uma medida de prudência, né? Segundo, inclusive, grandes economistas, como Marco Victor, que lembra que a diversificação é o único lanche grátis que temos aí no mercado financeiro, né? Então, a diversificação pode se dar, inclusive, entre vários setores, né? Investindo em vários setores da economia, petróleo, energia, mineração, enfim, educação e por aí afora. Mas também, e é muito importante que se pense, nos investimentos em nível internacional, grandes e boas empresas que a gente tem, são milhares de opções mundo afora, enquanto nós temos aí na nossa Bovespa algo em torno de 300 ativos, evidentemente, de bom fundamento, mas que em decorrência de determinado momento histórico, econômico, a gente pode sim ter aí boas oportunidades em outros continentes aí. E a questão da própria moeda, né? A partir do momento em que ocorre o investimento em papéis fora do nosso território, acaba tendo aí a vantagem ou o desafio de trabalhar com a oscilação do câmbio.
Quando o câmbio sobe, então essas empresas, né, e esses investimentos acabam sendo beneficiados. O contrário também acontece, mas é uma linha importante que grandes investidores de renome internacional lançam mão. Os investimentos em outras terras, assim como em metais também. Por que não pensarmos em ouro e prata? Às vezes, não investir diretamente nestes, mas através de fundos, né, que são especializados nesse tipo de investimento. Então, fazendo essa diversificação, trazendo essa preocupação e essa diversificação, minimiza-se muito o risco e, a longo prazo, está provado matematicamente que se maximizam os ganhos. Valeu, Adenir. Obrigado. E aquilo que a gente, na agência, a gente fala, né, quando o cliente pergunta, coloque os ovos em várias cestas, né, não numa cesta só. Né? Moacir, obrigado pela presença aqui com a gente, debatendo a FUNCEF em 15 minutos, que é o programa da FENAI e da FENAG. Eu gostaria que você deixasse aqui os seus agradecimentos finais aos participantes da FUNCEF. Olha, Nilson, muito mais do que agradecimento, eu queria me colocar à disposição dos participantes, colocar a FENAI à disposição, porque o nosso papel é exatamente isso, é defender a Caixa e defender os empregados e o interesse dos empregados. Entre os interesses está exatamente, uma delas é a FUNCEF, nesse momento de tanta turbulência, né? E a gente acredita, normalmente eu como economista, a economista costuma ser pessimista, mas eu sou otimista, porque mesmo com tanta incompetência de alguns governantes, ainda assim as empresas públicas têm conseguido fazer muito pelo Brasil. E eu espero que ainda continue a fazer por muitos anos. Então, estamos à disposição, qualquer coisa é só procurar a gente na FENAI. Obrigado, Moacir. Adenir, convido você agora para fazer os seus agradecimentos finais, e já agradecendo você pela sua participação, é a segunda vez que você está com a gente, e traremos você também, Moacir e outros colegas outras vezes. Obrigado, Adenir. Eu que agradeço, Nilson, e queria parabenizar a FENAI, pela iniciativa desse evento, e também conclamar a todos os colegas da Caixa, sejam assistidos, sejam os aposentados, sejam os colegas da ativa, a participarem, a buscar conhecer, né, a mais sobre a nossa fundação, sobre a FUNCEF. Afinal de contas, a FUNCEF é nossa e o recurso administrado pela FUNCEF também é nosso. Então, quanto mais a gente procurar entender a FUNCEF, mais chances teremos de ter uma boa gestão, uma boa administração, a fim de termos, de fato, a recuperação aí do nosso poder de compra, não só eliminando aí os déficits, mas também para que a gente tenha ali um salário digno, uma rentabilidade, né, e uma correção dos nossos salários acima da inflação. Estamos sempre juntos, Nilson, agradeço a oportunidade, obrigado, colegas, obrigado a FENAI e FENAG. Obrigado, Moacir, obrigado, Adenir. Então, estamos aqui, e é exatamente isso que você falou, nossa intenção que FENAG e FENAI se uniram para fazer esse programa, para trazer esse debate FUNCEF, que é um debate muito importante na vida de tanto dos empregados que estão na ativa, participantes da FUNCEF, quanto dos aposentados. Então, esse é o programa Debatendo a FUNCEF em 15 minutos. Semana que vem voltamos com um novo tema. Obrigado.